Olá! Hoje vamos falar de transitividade verbal. O verbo. Do ponto de vista sintático, o verbo organiza as orações. Do ponto de vista morfológico, ele possui flexões para indicar pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Na língua, do ponto de vista semântico, o verbo é a palavra que expressa ação, estado, mudança de estado e fenômeno. Os verbos são as palavras responsáveis pelas declarações que fazemos, ou seja, quando falamos algo sobre alguém ou alguma coisa, normalmente estamos usando verbos. Exemplos: acordei cedo hoje. Acordar. Emação. Josefa é uma garota estudiosa. Ser. Um estado. Tatu Bola será o mascote da Copa do Mundo no Brasil. Como o ser humano envelhece? Neva em 4 cidades da Serra Catarinense. Aqui temos exemplos de manchetes, de títulos de reportagens em revistas, e eles trazem verbos. No primeiro, o verbo será, que é do verbo ser, indicando um estado. O segundo, o verbo envelhece, envelhecer, uma ação. E o terceiro, nevar, que é um fenômeno da natureza. Na semana passada, a gente contou por aqui que, segundo cientistas, os homens são mais românticos que as mulheres. Neste trecho, a declaração fala de uma ação, de algo que se fez. Note que o verbo o verbo contar, significa a ação da qual estamos falando, contar, falar, sendo completada depois pelo que se havia contado. Aqui, a declaração que se faz dos homens fala de um estado deles, o romântico. No entanto, o verbo o verbo ser, não significa esse estado. Ele apenas indica esse estado, aponta para o estado. Isso quer dizer que o verbo não traz dentro dele o significado do estado. Diferente do verbo anterior, que é o verbo contar, que no próprio verbo já vem a significação da ação. Quando digo o verbo contar, eu compreendo que no contar alguém fala algo para outra pessoa. Mas quando eu digo o verbo ser ou são, o significado do romantismo não está dentro do verbo ser, mas que ele leva ao significado que vem depois. Ele funciona como uma ponte, uma ligação. Assim dizemos que há 2 tipos básicos de verbos. Os verbos contar ou dizer, são significativos, pois significam as informações centrais das declarações. As ações, a ação de contar. A gente contou por aqui. Os verbos ou verbo ser e estar não são significativos, ou são chamados de não significativos, pois não significam as informações centrais das quais se fala, os estados, romântico, errado ou qualquer outro estado. Os homens são românticos. O significado romântico está depois. O verbo ser aí funciona como uma ponte entre o sujeito e a característica que se atribui a ele, mas não dentro do próprio verbo esse significado. Espaguete com brócolis e tomate seco. Aqui temos um gênero textual receita, um exemplo do gênero textual receita. A lista de ingredientes: espaguete, tomate seco, dente de alho, brócolis cozido, azeite, sal e pimenta do reino. Logo após vem o modo de fazer. Cozinhe o macarrão em água quente abundante com sal. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue o alho até dourar. Junte o brócolis e o tomate e tempere com o sal e a pimenta do reino. Ponha o macarrão, mexa e sirva em seguida. Neste texto, temos instruções para a realização de algo, no caso, uma receita culinária. Textos desse tipo são chamados de injuntivos, da ordem da injunção, ou seja, textos destinados à instrução. Na receita culinária, os verbos predominantes são verbos de ação, significativos, pois o tempo todo estamos recebendo indicações do que e de como fazer. Note que a ação dos verbos na tela anterior se aplicam sobre os ingredientes do prato. Aqueça o azeite, cozinhe o macarrão. Assim, vemos que a ação de aquecer se aplica sobre o azeite e a ação de cozinhar se aplica sobre o macarrão. Chamamos verbos como esses, em que o sentido tem que passar à frente, de verbos transitivos.
O sentido transita do verbo para o termo que vem em seguida. Em outras palavras, os verbos transitivos são aqueles em que o sentido transita para outro termo. Chamamos os termos para os quais se destinam a ação dos verbos transitivos de objetos, ou seja, chama-se os complementos dos verbos transitivos de objetos. Veja o quadro ao lado. Verbo cozinhar, cozinhe. Objeto, o macarrão. Aqueça, o azeite. Refogue, o alho. Junte o brócolis e ponha o macarrão. Então, esses verbos eles pedem algo que venha após para completar esse significado. Eles trazem o seu significado, mas eles pedem um termo para que essa ação possa ser realizada. Os verbos transitivos podem transitar de duas formas diferentes. Corte o melão em duas metades. Corte os legumes em cubos. Corte vários inhames em fatias. Ou eu gosto de melão. Eu gosto de você. Eu gosto de cantar. Eu gosto de Pernambuco. Aqui já se percebe que entre o verbo cortar e os termos que o acompanham, não há a intercalação de uma preposição, diferentemente de gostar e os termos seguintes, que pede propriamente uma preposição para complementar. Compare os dois quadros. Veja as palavras que iniciam os objetos. Perceba que em um temos várias palavras iniciando os objetos, mas em dois os objetos iniciam-se sempre com a preposição de. Em um, a ação do verbo cortar se aplica diretamente sobre seus objetos. A maçã, o melão, legumes, inhames. Logo, não precisa de uma palavra específica para fazer a ligação do verbo com o objeto. Logo, são chamados de verbos transitivos diretos, pois a ligação verbo-objeto é feita diretamente, sem uma palavra intermediária. Em dois, porém, a ação, o processo do verbo gostar, não se aplica diretamente sobre seus objetos. Melão, você, cantar e Pernambuco. Logo, para fazer a ligação entre o verbo e seu objeto, é necessário, nesse caso, a palavra de. Assim, são chamados de verbos transitivos indiretos, pois a ligação verbo-objeto é feita indiretamente através de uma palavra intermediária, nesse caso a preposição de. Soaria estranho se alguém dissesse, eu gosto melão, eu gosto você, eu gosto cantar ou eu gosto Pernambuco. Falta algo. Esses verbos, considerados transitivos indiretos, eles precisam desse intermediário. A maioria dos verbos transitivos indiretos aceita apenas uma única preposição em seu complemento objeto. Como exemplo, o verbo gostar. Gosto de balas. Dificilmente você vai ouvir gosto para balas ou gosto com balas. Sou estranho, não faz parte do nosso léxico. Importante, alguns verbos diferem suas regências na forma padrão e na forma não padrão. A forma padrão é a forma considerada culto à norma da gramática, a gramática normativa. Já a não padrão refere-se à forma coloquial, popular, a que se tornou comum entre as pessoas. Então, o verbo ele pode mudar a sua regência, a preposição que vem depois dele, de acordo com essas duas normas. Se escreve de uma forma e as pessoas falam de outra. Exemplo, amanhã eu vou à praia. De acordo com a norma padrão, o verbo ir pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Mas no dia a dia as pessoas se expressam da seguinte maneira. Amanhã eu vou para a praia. Ir para algum lugar. Ainda há verbos que não precisam transitar, ou seja, eles não precisam de um objeto para o qual suas ações são destinadas. Veja os exemplos abaixo. Depois de cair, o menino chorou, mas quando parou, sua namorada chegou. No exemplo acima, os verbos destacados cair, chorou, parou e chegou não precisam destinar suas ações a nenhum objeto. Logo, não transitam, são intransitivos. Neste exemplo, os verbos intransitivos, eles não precisam obrigatoriamente de um complemento. Como no caso, se eu digo eu gosto e paro nessa parte da frase, com certeza vai vir o questionamento. Gosto de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Precisa de algo a mais para completar o sentido desse verbo gostar.
Mas outros verbos não propriamente. Depois de cair, o menino caiu, o menino chorou, o menino parou, a namorada chegou. Então, eles não obrigatoriamente precisam de um complemento para completar o seu sentido. Por isso que são chamados de intransitivos. Há ainda verbos que não precisam transitar, ou seja, eles não precisam de objeto, para o qual suas ações serão destinadas, os intransitivos. Como foi visto no exemplo, depois de cair, o menino chorou, mas quando parou, sua namorada chegou. No exemplo acima, temos verbos intransitivos, eles não pedem um objeto, eles podem estar sem essa complementação e manter o seu sentido completo. Atenção, qualquer verbo pode ser usado como verbo intransitivo, vai depender do contexto. Como exemplos, temos aqui: li sua carta logo que chegou. Meu sobrinho tem 4 anos e já lê. Na primeira oração, li sua carta logo que chegou, o verbo ler foi usado com sua regência regular, de verbo transitivo direto. Li o quê? A sua carta. Ele pede um objeto. Na segunda oração, no entanto, o verbo ler foi usado sem objeto. O que se quer ressaltar é apenas a habilidade de ler, não sendo necessário um complemento para o verbo. Meu sobrinho tem 4 anos e já lê. Então, essa mudança de transitivo para intransitivo vai depender do contexto em que o verbo está sendo escrito. Outro exemplo: comi uma pizza média sozinho. Eu como demais quando estou nervoso. Na primeira frase, o verbo comer foi usado com sua regência regular, verbo transitivo direto. Comi o quê? Uma pizza. Na segunda frase, porém, o verbo comer foi usado como intransitivo, não sendo necessário dizer o que se come, pois o que se quer informar é o hábito, algo costumeiro. A pessoa sempre come ou come com frequência demais, o hábito de comer. Ontem assisti a um filme ótimo. No fim de semana não faço nada, apenas assisto. No primeiro exemplo, ontem assisti a um filme ótimo, o verbo está como transitivo indireto, assistir a um filme. No segundo, na segunda oração, no fim de semana não faço nada, apenas assisto. Mais uma vez, não é necessária a referência a um objeto, já que é apenas uma referência ao hábito de assistir. E aqui temos um esquema para resumir o que foi visto. Os verbos podem ser significativos ou não significativos. Eles são significativos quando o significado está no próprio verbo. Os não significativos são aqueles que o significado não está no próprio verbo, mas sim nas palavras que vêm depois, como verbos de ligação. Os verbos significativos são divididos entre transitivos e intransitivos. Os verbos considerados transitivos são aqueles que obrigatoriamente precisam de um objeto, de um complemento para que o sentido do verbo transite e se complete. Já os intransitivos, eles não precisam, o sentido está no próprio verbo. Os transitivos podem se dividir em transitivo direto ou transitivo indireto. O transitivo direto é aquele que não pede nenhum intermediário entre o verbo e o objeto, não precisa de preposição. Já os verbos transitivos indiretos, obrigatoriamente eles precisam de uma preposição para fazer a ligação entre o verbo e o objeto. Verbos não significativos, como vimos anteriormente, os verbos podem significar fatos presentes na frase ou apenas indicar um estado presente nela. Como exemplo, de acordo com o que foi apurado, os homens tendem a ser mais românticos do que as mulheres. No período acima, temos duas orações. Letra A, uma expressão de uma ação, de acordo com o que foi apurado. B, outra expressão de um estado. Vejamos a oração B. Os homens tendem a ser mais românticos do que as mulheres. Nela, estamos falando algo sobre os homens. A principal informação desta declaração não é uma ação dos homens, mas um estado, uma qualidade deles, mais românticos do que as mulheres. O verbo, no entanto, não significa essa qualidade, apenas indica um estado permanente. São. Assim, notamos que ele apenas liga o ser de quem se declara algo à sua qualidade.
Classificamos então esses verbos de verbos de ligação. Os verbos que indicam estados podem estabelecer vários aspectos em relação a esse estado. Um estado passageiro, um estado permanente, uma mudança de estado, etc. Note que são românticos é diferente de estão românticos. Em são românticos temos uma característica permanente e em estão românticos temos uma que irá passar, um estado passageiro. Lembrando que os verbos de ligação, eles precisam desses complementos para complementar o sentido da frase, do que está sendo dito. O sentido não está completo dentro do próprio verbo. E é só.